Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GRI Walks, o quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouco da caminhada, da carreira de líderes de empresas que atuam no mercado imobiliário nacional. Hoje o nosso convidado é o Mauro Lima, sócio da RB Capital. Mauro, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, você? Eu que agradeço o convite. Bacana, vamos lá. Mauro, você é graduado em Engenharia Civil e o começo da sua carreira não teve qualquer relação com os mercados financeiro e imobiliário, certo? Queria que você contasse um pouco dessa caminhada lá no início, lá atrás, e qual foi o momento em que você ingressou no setor de real estate, por favor. Legal. Bom, eu vou voltar lá atrás, então, você falou, me formei em Engenharia Civil e no Mackenzie em 1989, já faz algum tempinho. Como todo bom engenheiro civil, no começo, a gente pensa sempre em obras, né? Eu comecei tocando obra numa grande construtora e eu vejo hoje que foi uma boa base para a gente olhar hoje, ter análise dos ativos imobiliários com a visão de tijolo mesmo. Você vê, né, tem uma série de detalhes, uma série de coisas que a gente enxerga por ter essa base de construção lá atrás, que talvez alguns não vejam por ter diretamente chegado em fundos imobiliários, real estate, etc. Quer dizer, o real estate engloba tudo, o real estate é imobiliário, a construção também é real estate, né? Então, comecei lá atrás, depois eu decidi mudar a minha carreira assim, um pouquinho menos estrito sensu e um pouco mais para o lato sensu. E aí fiz administração, fiz MBA, fiz IBGC, eu sou também conselheiro certificado pelo IBGC, né? Para dar uma visão mais geral. Passei de incorporador, de construtor para incorporador, fui trabalhar em algumas grandes incorporadoras, tive alguns cargos de destaque em grandes incorporadoras aí. E em investimento imobiliário, especificamente, quando a gente fala em real estate, a gente pensa muito em investimento imobiliário. A minha carreira começou em 2013, quando eu fui para Brookfield Property. E aí foi em 2013 que comecei a focar em investimento em compra de ativos para renda, né, que a gente está falando aqui. Então foi lá em 2013 com a Brookfield. Bacana, bacana. Tanto na CCDI quanto na Rossi, que foram as duas primeiras incorporadoras que você trabalhou, que realmente entrou, né, teve esse contato inicial com o mercado imobiliário, você foi responsável por expandir as atividades para outras regiões, novos mercados aqui no Brasil. Queria entender quais foram os maiores aprendizados dessa época e como eles te ajudaram a chegar onde você está hoje. Legal. Tanto na CCDI quanto na Rossi, eu fui diretor regional, então fui responsável pela expansão geográfica das duas empresas no Brasil. Uma das coisas muito interessantes, e tanto uma quanto a outra, só ressaltando aqui, a gente está falando de mercado notadamente residencial, uma coisa muito interessante que a gente aprende pelo Brasil é que existem várias culturas, vários Brasis, né? Então, vou dar em Recife, a maioria dos prédios precisam ter gancho para a rede. E em Curitiba, a maioria dos prédios residenciais precisa ter uma churrasqueira. Então, você colocar gancho para a rede em Curitiba não vai adiantar nada, e fazer uma churrasqueira lá em Recife também não vai adiantar nada. Então, aprender a falar várias línguas, isso é muito legal, sempre com parcerias locais, sempre respeitando a cultura local. Tem bastante potencial de crescimento. As incorporadoras nessas épocas tiveram uma expansão legal, depois colheram um pouco, mas é uma coisa muito interessante essa diversidade cultural brasileira, a gente aprende muito com isso. Você comentou que a sua primeira experiência direta com investimento imobiliário foi na Brookfield. Que avanços pessoais, né, em termos de capacitação, de conhecimento, você precisou alcançar, obter, para desempenhar as funções exigidas na época, e queria saber também se foi o maior desafio da sua carreira até então. Eu brinco que o maior desafio da minha carreira ainda está por vir, então não saberia dizer. Mas foi um grande desafio, foi uma grande empresa, a Brookfield tem hoje 120 anos, começou aqui no Brasil, mas não tinha até então investimento em real estate, né? Uma empresa de $500 bilhão no mundo de ativos sob gestão, mas não tinha, apesar de ser o carro-chefe, não tinha esse braço de investimento imobiliário aqui. Eu era, na época, diretor responsável pelos investimentos imobiliários. Então, tem uma série de... Primeiro, desenvolver a empresa aqui, mapear o mercado. Tem a cultura canadense, americana também aqui, que a gente vai
aprendendo, vai divulgando. Hoje, uma empresa de mais de 10 bilhões investidos aqui no Brasil. Eu fui um dos responsáveis por investimento de praticamente quase 6 bi entre 2013 e 2018. A gente investiu em prédios icônicos como Faria Lima 3500, EZ Tower B, JKD, JKE, são vários. E a gente brinca que o primeiro investimento foi em setembro de 2014. Foi um investimento de 685 milhões. A gente comprou da Brookfield aquele prédio, o Faria Lima 3500, aquele build-to-suit para o Itaú. Eu brinco que foi o melhor e o pior negócio, que a gente comprou num cap bastante interessante, foi a época 8,5, a gente fala aí, cap de 6, né, 6,5 hoje, está completamente diferente o cenário. Bom, prédio icônico, irreplicável, no endereço, né, no coração da Faria Lima. Então, foi um bom negócio e foi ruim porque os canadenses depois queriam outros iguais e não tinham outros parecidos daqui no Brasil. Mas foi realmente um cartão de visita muito bom, uma entrada muito boa aqui para Brookfield no Brasil. O investimento imobiliário ele não tem necessariamente qualquer relação com a engenharia. Quando você deu esse passo, quando você foi para a Brookfield e começou a estruturar investimentos, fazer aquisições, você precisou se especializar, estudar mercado financeiro, ou estudar o mercado imobiliário, fazer algum curso? Como é que foi essa transição para você? Quando eu fui para lá, foi em 2013, eu já estava um pouquinho maduro, eu estava com 40 e poucos anos, né? Então, não tive que fazer nenhuma grande adaptação. A gente vai aprendendo com o tempo, acho que a melhor escola é o trabalho mesmo, com algumas mercado financeiro, etc. Não teve nenhuma grande imersão, nenhum curso de pós-graduação focado em investimento imobiliário. É claro que tem uma série de ferramentas inerentes a esse tipo de investimento que a gente vai aprendendo, vai se adaptando. Não tem um curso específico, eu já estava um pouquinho maduro quando eu fui para lá. Depois da Brookfield, você teve passagens por outras empresas, outras gestoras, e finalmente se tornou sócio da RB Capital em novembro de 2019. Queria entender o que te motivou a realizar essa mudança e qual que é o diferencial da RB no mercado brasileiro, no mercado de investimento imobiliário. Bom, a RB é uma das empresas mais antigas, eu ainda não tenho certeza absoluta se foi o primeiro fundo imobiliário no Brasil, né? E é um investimento, apesar de parecido, não é exatamente igual ao da Brookfield. A Brookfield capta em dinheiro lá fora, né? Tem dois grandes veículos, o BPY e o BSREP, que investem aqui no Brasil. E a RB tem a característica de investir via fundos imobiliários. Na RB, hoje, eu sou responsável por 10 fundos, todos os fundos não residenciais estão comigo, depois tem um histórico todo de sucesso também para fundos de desenvolvimento residenciais. Estou muito contente na RB, a gente tem um potencial muito grande. Os fundos imobiliários, não preciso dizer que vieram para ficar, né? Todas as casas estão fazendo, migrando ou ampliando isso. E agora acho que a gente está numa fase de retomada da economia bastante interessante, com bastante oportunidades. Bacana. Você falou dos fundos imobiliários, né, do crescimento desse mercado. A gente vê que esse avanço foi expressivo, né, tem sido expressivo nos últimos anos, o mercado de capitais como um todo. A gente vê o setor imobiliário se utilizando cada vez mais de instrumentos como a securitização, os próprios fundos imobiliários para se financiar. Então, eu queria entender especificamente sobre o mercado de FI. Que horizonte você enxerga nos próximos, vamos colocar aí, 5 anos, e quais são os pontos de atenção para os investidores atualmente, né, nesse mercado? É um caminho de investimento sem volta, né? Recentemente até teve uma certa polêmica sobre taxação de rendimento de fundos, etc. Isso vem e volta, vem e volta, vem e volta. Comparado a outros mercados mais maduros no mundo, né? São muito maiores em fundos de investimento. Tem uma série de vantagens uma cota do fundo imobiliário, só contando um tijolinho de um prédio, de um portfólio. Então, tem um rendimento. É um caminho que tende a crescer cada vez mais, eu não tenho dúvida quanto a isso. Faz parte do amadurecimento do mercado aprender a ter as leituras por exemplo, como citei agora, saiu um projeto de lei que poderia taxar os fundos imobiliários, o pessoal talvez ficar um pouco menos, vamos primeiro ver o que acontece. Eu lembro que naquele dia, se não me engano, foi 26 de junho, o IFIX caiu para caramba. Calma, gente, não vamos na primeira.
vamos pensar um pouquinho, ver o que vai acontecer, não sei, a menos que precise desse dinheiro para algum investimento ou alguma despesa a curto prazo. Mas eu sugiro ter um pouquinho mais de calma, de maturidade, mas faz parte do aprendizado, né? Depois foi revertido e realmente não vai ter essa taxação. Está em votação ainda, nunca tem certeza, mas não devemos ter essa taxação. Quanto aos segmentos, eu imagino que essa onda de escritórios, por exemplo, que estava todo mundo preocupado, a gente já está mais arrefecida, o pessoal está voltando para o escritório, se der tudo certo, sei lá, em outubro, novembro, devemos voltar à normalidade. Sinceramente, não acredito que o home office vá tirar muitos locatários de bons prédios. Então, a tendência de fundos de escritórios é voltar à normalidade, se não no fim de 2021, no começo de 2022. A curva de absorção já está começando a estagnar, quer dizer, não está tendo mais tanta devolução. Imaginamos no terceiro trimestre chegue num equilíbrio. E o logístico que está na moda, né? Tem bastante gente falando sobre logístico realmente funciona. O logístico já se falava antes da pandemia, que tem dois estrados de crescimento. Um, na natural, crescimento econômico, e o segundo, do e-commerce, que está difundindo no mundo inteiro. Tem muito que crescer ainda, mas eu também, um outro ponto de atenção, não acredito a gente pagando 4, 5 mil reais por metro quadrado de galpão. Por melhor que o locatário pague, nunca vai dar um dividend yield interessante nisso. Um ponto de atenção interessante e importante é o last mile. Cada vez mais vai ter gente comprando, cada vez mais vai ter entrega. Mas alguns analistas têm que tomar cuidado para não confundir delivery com logística. Eles pedem alguma coisa aqui na esquina, na farmácia, uma camisa na loja, e isso não aumenta o galpão alugado em Cajamar ou em Guarulhos, né? Então, vamos ter um pouco de parcimônia. De novo, é um bom segmento, vai crescer, vai voltar, mas com um pouquinho, talvez, menos de entusiasmo que alguns analistas têm visto por aí. Falando um pouco de shoppings, os shoppings já estavam num movimento de reinvenção, eles já estavam se tornando mais um centro de lazer, de entretenimento, de encontro. Essa tendência vai continuar. Os shoppings, culturalmente no Brasil, né, sempre foram bastante fortes e vão continuar. Não imagino grandes shopping centers diminuindo suas atividades, vai tomar um passo atrás dos outros, né? Mas dos outros segmentos, mas vai tomar também. Hoteleiro, está todo mundo louco para sair, para viajar, para voltar a ter a vida normal, vai também retomar. Tudo a seu tempo vai acabar retomando. Eu sou notadamente otimista, como vocês estão vendo, mas eu acho que vai retomar o mercado, sim. Tomara mesmo. Mauro, depois que você começou a trabalhar no mercado imobiliário, a sua primeira passagem lá atrás, ainda nos anos 2000, você não saiu mais. As suas últimas experiências profissionais sempre foram voltadas a investimentos no setor imobiliário. Então, eu queria saber, e na sua primeira resposta, você disse que, uma das primeiras, o maior desafio da sua carreira ainda está por vir. Então, somando todos esses fatores, eu queria saber onde você se vê daqui a 10, 15 anos, ali no longo prazo, onde você deseja estar, trabalhando com que área, como é que você projeta esse futuro para você? Legal. Me imagino continuando no mercado imobiliário, me adaptando às novas estruturas, aos novos tipos de investimentos, né? Como eu falei, eu entrei em investimento imobiliário na Brookfield em 2013. Comecei a trabalhar em 1989, até um pouquinho antes, 86, quando eu ainda era estagiário. Naquela época, não existia fundo imobiliário, não existia investimento imobiliário, era basicamente construção e incorporação. O mundo está mudando cada vez mais rápido, então eu não saberia dizer daqui a 10 anos quais vão ser as estruturas, quais vão ser as oportunidades no mercado imobiliário. Mas, até por tanto tempo de militância nesse tipo de segmento, eu me sinto muito confortável hoje para trabalhar tanto em fundos imobiliários, quanto de investimento, quanto construções, quanto incorporações. Vamos ver o que vem pela frente e me considero um cara bastante adaptável, uma tendência que continue no mercado imobiliário e me adaptando ao que vem pela frente. Parece que o mercado imobiliário tem alguma coisa que as pessoas entram e não saem mais dele, né? É incrível.
Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer ao Mauro pela disponibilidade, compartilhar um pouquinho da sua carreira, das suas visões de mercado aí sobre os fundos, né? Falou setorialmente a expectativa para cada um, uma retomada mais ou menos acelerada. Compartilhar todas essas opiniões com a audiência do GRI. Para você que nos assiste, se você gostou dessa entrevista, deixa o like aqui no vídeo, compartilha com colegas do mercado imobiliário, colegas da sua empresa, de outras empresas aí do setor. Inscreva-se aqui no canal do GRI. Clica ali no sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo, uma entrevista como essa aqui, por exemplo. E não deixe de seguir os perfis do GRI nas redes sociais, se cadastrar também na newsletter do GRI para ficar por dentro de todas as informações, as reportagens que a gente produz e os eventos, né, os encontros presenciais, retornando agora em agosto, próximo mês. A gente vai ter no dia 5 o GRI Residencial 2021 em São Paulo, nos dias 12 e 13, GRI Loteamentos, também na cidade de São Paulo, tá bom? Mauro, espero que você tenha gostado desse bate-papo. A gente se fala numa próxima oportunidade para alguma outra reportagem ou entrevista que você sempre está participando aí com a gente. Gostei bastante, obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à disposição, não fique comigo.